Meu povinho, quem aí já fez a brincadeira do copo? Quem aí já viu dois caras numa moto, numa rua escura? Quem aí já tomou um leite que tinha vencido 2 dias antes e falou, isso é gosto de leite ou tá azedo? Quem já pulou um muro e só depois viu a placa, cuidado com o cão? O Real Madrid fez tudo isso. Real Madrid, meu povo, flertou com o perigo desde o minuto 1 da eliminatória de 180 minutos. Um pouco por culpa dele, eu acho que muito por mérito do RB Leipzig, que jogou muito bem os dois jogos, que na minha opinião, futebolisticamente, foi melhor do que o Real Madrid nos dois jogos, e não se classificou, na minha opinião, porque tem piores jogadores. Porque o Real Madrid, com menos, foi capaz de decidir mais o jogo, além de um fator no futebol que é muito importante, que é sorte e azar. O Real Madrid, em alguns lances, deu sorte, em outros foi muito competente, por exemplo, para fazer os dois gols. O gol na Alemanha, um gol tirado de uma jogada individual, que os jogadores do Leipzig não tiveram capacidade de fazer. E o gol do Santiago Bernabéu, quando o Ancelotti mudou a escalação, na minha opinião, de forma equivocada. Acho que ele imaginava que este gol que o Real Madrid construiu ia sair, saiu, mas não foi o suficiente para deixar o jogo controlado. Vou falar de arbitragem também já. Começando pela escalação do Real Madrid, a gente estava no melhor futebol do mundo quando a Tati Mantovani trouxe que o Ancelotti podia fazer essa mudança. E logo que o programa acabou, a gente viu a escalação. De cara eu coloquei no Twitter que não gostei da escalação do Real Madrid, sem o Rodrigo e com o meio-campista a mais, né? Voltando com o Nacho para a defesa, Tchouaméni, Camavinga e Kroos, fazendo quase que um cordão desses três no meio-campo, com o Valverde mais pela direita, o Bellingham mais avançado. Não gostei porque a ideia do Real Madrid era evitar que o Leipzig tivesse transições, né? Contra-ataques. Quando perdesse a bola o Real Madrid, o Leipzig atacasse muito rápido, com muita gente. Se tivesse mais meio-campistas, o time estaria mais protegido para essas transições. O problema é que quando o Real Madrid tira o Rodrigo do time, o Rodrigo não vive um grande momento, embora eu ache que ele tenha entrado muito bem. O Rodrigo não vive um grande momento, acho que só tem 3 gols marcados em 2024, são 13 na temporada, ele teve um muito bom período entre novembro e dezembro. Acontece que todos os finais de semana que eu assisto os jogos do Real Madrid, eu trago aqui para vocês o Café com Beckler, normalmente eu falo muito do número de bolas perdidas pelo Vinícius Júnior, né? O que às vezes é um indicativo e às vezes não é, porque o Vinícius arrisca muito. O Rodrigo perde normalmente muito menos bolas do que o Vinícius, porque o Rodrigo é muito mais um atacante de dar continuidade no jogo. O Vini normalmente é o atacante de arriscar tudo, ou um passe, ou um drible, ou uma finalização. O Rodrigo é mais de gerar jogo. E como ele não perde muita bola, ele não gera muito contragolpe, muita transição para o Leipzig. A partir do momento que você não tem ele, tem uma postura mais defensiva, a chance de você atacar mal, perder a bola mais rapidamente e gerar mais transições é até maior. Então eu não gostei no primeiro tempo da forma com que o Real Madrid atacou, a forma com que ele tentou roubar a bola e atacar, e quando ele tentou se posicionar no campo de ataque, ele não levou nenhum tipo de perigo ao time do Leipzig, que conseguiu uma ou outra vez em transições sair, teve uma do Openda na meia-lua, né, que foi a mais clara dessas de contra-ataque, uma saída muito boa, nem era um contra-ataque porque o Real Madrid não perdeu a bola, né, é uma transição mesmo, porque a bola sai lá da defesa do Leipzig pelo lado esquerdo, vai passando de pé em pé até chegar para o Openda finalizar. E de ataque estático ainda teve algumas, mas o problema era que como o Real Madrid se fechava muito, não conseguia roubar a bola para contra-atacar, esse ataque estático do Leipzig, que não era tão perigoso assim, à medida que o tempo passasse, que os minutos passassem no segundo tempo, quanto mais tempo o Leipzig se mantivesse vivo no jogo, melhor. Como o Real Madrid é mais tímido que o adversário, para mim não faz sentido que o Real Madrid condicione o seu jogo e jogue ele por uma bola contra um adversário como o Leipzig. Uma coisa que eu gosto muito de fazer o vídeo aqui para vocês, os vídeos aqui para vocês, é que a gente vai fazendo uma avaliação de toda a temporada, né? Várias fases da temporada. Quando saiu o sorteio, eu falei, olha, não é um bom jogo para o Real Madrid. Por características, não é um bom confronto. Porque o Real Madrid gosta das transições e ele pegou um time que talvez faça esse tipo de jogo melhor do que ele. E fez. Em 180 minutos, o Leipzig fez um jogo, ou assim, né, uma eliminatória, de transição melhor do que o Real Madrid. Foi muito perigoso nos ataques, sofreu alguma coisa na defesa, porque o Real Madrid também é muito bom e conseguiu marcar no jogo de volta assim, mas por encaixe de time não era uma boa para o Real Madrid. E eu já digo, tá? Se classificar todo mundo aí, o pior time que o Real Madrid pode jogar, na minha opinião, é a Inter de Milão. Porque se o Real Madrid quiser se fechar, a Inter posicionalmente ataca bem
E se o Real Madrid for atacar, eu acho que a Inter se defende bem e sai em transição muito bem também. Claro que tem o Manchester City, pode ter o Arsenal, pode ter o Porto, que são times também bons de transição. Arsenal e Manchester City, além de tudo, em ataques mais estáticos, mas a Inter, eu acho que por encaixe, é o pior time que o Real Madrid pode ter, uma vez que ela, a Inter, passe nas quartas de final. No segundo tempo, o Ancelotti tenta corrigir e a dinâmica do jogo continua parecida, porque a postura do Real Madrid é parecida, mesmo com a saída do Camavinga e a entrada do Rodrigo. A postura de se fechar, de esperar, de tentar roubar para contra-atacar, não era boa, o Leipzig tinha lá as suas, até que funcionou. O gol é bem desenhado, é um golaço, tá, do Real Madrid. É um golaço, desde o roubo do cross, a saída de pressão para o Bellingham conduz, espera o movimento do Vinícius, espera para ver onde que o Vinícius vai querer, a leitura do Vinícius de como que ele vai romper a defesa, se ele só abre para receber no pé na ponta esquerda, ia virar um ataque meio morto, porque a defesa estava bem protegida. Ele faz muito bem a diagonal, porque o Bellingham, como vem trazendo para a esquerda, vem arrastando o jogador para fora, o seu marcador, né, para fora da zona central do campo, e abre esse buraco que o Vini aproveita muito bem e faz 1-0. Neste momento, já tinha acontecido o lance de arbitragem capital do jogo, né? A possível expulsão do Vinícius Júnior. Na minha opinião, não é para expulsar, tá? Pelo conjunto, a falta é para amarelo, uma falta brusca e desnecessária, e o empurrão que o Vinícius Júnior dá no pescoço, eu acho que é do Orban, o zagueiro capitão do Leipzig, também é para amarelo. Para mim não é uma agressão para vermelho, é uma jogada fora do lance, fora de lugar, que o Vinícius perde a cabeça. Para mim é no limite se pode ou não, porque para mim é muito mais um empurrão de raiva do que para machucar, para agredir mesmo. Então, tanto que o árbitro nem é chamado para revisão, porque entendo eu, né, que os árbitros de VAR também entenderam que é um empurrão, e eu acho que algum assistente auxiliar viu, porque dá para ver que o árbitro está olhando a jogada e a jogada não está naquele setor do campo, então o árbitro de cara não vê, alguém avisa ele. Se entendessem que talvez pudesse ser para vermelho, ele deveria ter sido chamado para revisão. Um árbitro não pode ser chamado para dar 2 amarelos no lance, só para quando for vermelho. Para mim não é vermelho. Quando um jogador empurra o outro desse jeito, para mim é um lance para amarelo. E eu acho que ficou no limite. Mas o Vinícius jogou com estragar a Champions do Real Madrid. Acabou salvando o Real Madrid, porque é um grandíssimo jogador. Mas, cara, se ele é expulso e o Real Madrid cai na Champions, num jogo que está jogando em casa, empatando, podendo empatar, arriscou num momento de destempero jogar a Champions fora. Depois acho que teve uma postura melhor durante o jogo, né? Porque antes ele estava reclamando muito também depois com o amarelo. E o amarelo dele, como foi no limite, ele realmente não podia dar mais motivos. Isso ajudou, acho que esse lance ajudou o jogo a ficar um pouco mais brigado, um pouco mais nervoso. E no ficar mais brigado, mais nervoso, o Leipzig errou, gerou o contra-ataque e o próprio Vinícius aproveitou muito bem. Eu tenho a sensação que o Vini, às vezes, se dá bem com isso. Às vezes eu acho que ele se dá mal. Quando ele começa a ficar muito nervoso, provocar aqui e ali e cair em provocação, isso acontece muito mais na Espanha do que na Europa. Eu acho que ele às vezes sai do jogo porque ele é bom o suficiente para ser melhor do que seus rivais sem esses jogos mentais. Mas eu acho que hoje o jogo mental e o destempero dele naquele momento ajudaram o Real Madrid. Porque acendeu o jogo, deixou o Leipzig nervoso e o Real Madrid conseguiu fazer 1-0. A resposta do Leipzig é excelente, a postura do Leipzig para não abaixar a cabeça e tentar o gol e conseguir o gol de empate é muito boa. E, cara, aí depois vira um jogo que o Real Madrid tem boas chances de contra-atacar, que o Leipzig tem muito boas chances de chegar em bola parada, em jogada pela esquerda, em jogada pela direita. Não funcionou o Real Madrid. Para ver os números aqui, o Leipzig finalizou 20 vezes contra 11 do Real Madrid, 13 finalizações do Leipzig foram de dentro da área do Real Madrid, com requinte de crueldade de aos 47,5 do segundo tempo, o Dani Olmo colocar uma bola no travessão. Né? Ia ser um golaço, era um lance dificílimo, porque ele já estava sem equilíbrio, não tinha muito o que fazer naquele lance, a área estava povoada de jogadores do Real Madrid, ele consegue colocar no travessão, e o Real Madrid passa assim para as quartas de final. O bom para o Real Madrid é que um campeonato como esse, como a Champions, você ter jogado mal as oitavas de final não quer dizer absolutamente nada para as quartas de final. É simplesmente rasga, conta nova e a partir das quartas de final, 0-0 e nada aconteceu. Se tivesse passado, feito um 10-0 no Leipzig, não mudaria nada. Porque o Real Madrid já jogou bem essa temporada, eu acho que o ruim é se você está jogando mal e passa jogando mal por sorte.
Se você já jogou bem, se você está passando por um momento difícil, e apesar do momento difícil, apesar de ter sido superado pelo seu rival futebolisticamente, como aconteceu, você se classifica, eu acho bom. Porque se você é capaz de passar de um bom adversário jogando mal, e você sabe jogar bem, quer dizer que quando você jogar um pouco melhor, suas chances crescem ainda mais, né? Futebol acho que tem isso, é você conseguir ganhar quando você está bem, e quando você não está bem, você também conseguir competir. E é o Real Madrid, né? O que a gente fala do tal do Real Madrid não morre, é isso. Ele esteve mal durante boa parte dos 180 minutos contra o Leipzig, alguns momentos melhor, outros pior. Normalmente ele esteve inferior ao Leipzig e ainda assim foi capaz de sobreviver. Uma má eliminatória do Openda, que é um bom atacante do campeonato alemão, estava no Lens na temporada passada. Uma má eliminatória do Chesco também, que foi um atacante que chegou essa temporada, atacante esloveno ou eslovaco, não lembro, tinha sido artilheiro do campeonato que ele estava jogando. E se esses dois foram mal, cara, uma muito boa eliminatória de Xavi Simons e de Dani Olmo, né? Esses jogadores, para mim, saem graduados das oitavas de final da Champions. O Xavi Simons já será um grande reforço para o Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Meio campista de boa condução de bola, de bom chute de fora da área, de ótima visão de jogo, de muito bom passe curto, passe longo. Cara, o Barcelona deixou escapar. Aqui dizem que era porque não achavam tão bom jogador assim e tem gente que fala que é por conta do comportamento. Em todo caso, me parece que errou o Barcelona deixando o Xavi Simons escapar. E o Paris Saint-Germain me parece que errou não tendo aproveitado ele essa temporada. Acho que ele saiu do PSV bem o suficiente para já cair no PSG, que está precisando de um jogador com essas características, tanto que o Dembélé foi meio que jogar de 10 contra a Real Sociedad. Enfim, sai muito bem. E o Dani Olmo também, que é um jogador bom aqui do futebol espanhol, já joga na seleção, mas eu acho que deu um passo à frente também essa temporada, com mais dinamismo no jogo, acho que com mais força, com mais potência. Eu gostei muito desses dois jogadores na eliminatória contra o Real Madrid. Para mim foram os dois melhores jogadores da eliminatória. Tem o Lunin no jogo de ida, o Brahim no jogo de ida e o jogo de volta. Um bom lance de contra-ataque do Real Madrid. Foi muito bem encaixado, com muita precisão, repito, um golaço coletivo para que o Real Madrid se classifique para as quartas de final. Vivo mais uma vez, chega... Daqui a pouco já começa a recuperar jogadores, né? Acho que daqui a pouco Militão e Courtois, não sei se para as quartas de final, para o jogo de ida, mas para o jogo de volta talvez, porque a ida é na segunda semana de abril e a volta já é na segunda quinzena de abril. Então esses caras têm mais de um mês para se recuperar e o Real Madrid tem mais de um mês para voltar a jogar bem, né? No Campeonato Espanhol vai dar, porque Girona, Barcelona e Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao já estão muito para trás, não vão seguir o ritmo do Real Madrid. A distância é muito grande. Então, no Campeonato Espanhol, o Real Madrid pode ir jogando razoavelmente bem, sem tanto brilho, e vai chegar. Na Champions, o time tem que voltar a jogar bem. Os últimos 5 jogos do Real Madrid são 3 empates, 2 vitórias. As 2 vitórias é 1-0 contra o Sevilla, num chute que o Modric acha, e 1-0 no Leipzig, uma jogada que o Brahim acha. De resto, teve que buscar um 0-2 no Valência, teve que se segurar contra o Rayo Vallecano no final e teve que se segurar contra o Leipzig hoje. Os últimos 5 jogos, desde aquele 4-0 no Girona, o Real Madrid não conseguiu dar o mesmo ritmo nos jogos. Todos os times passam por isso, todos os times passam por esse momento, está passando por esse momento o Real Madrid. Daqui a pouco tem que voltar a jogar bem para competir na Liga dos Campeões. É isso, meu povo, de Manchester City e Copenhagen. Eu vi tão pouco que eu não lembro nem o nome do Copenhagen, né? Vi que teve um gol do Akanji logo no início, uma falha do goleiro depois do Julian Álvares, um bom gol do camisa 10 do Copenhagen, que parece que é bom jogador, já tinha visto alguma coisa dele na primeira fase, e depois o gol do Haaland aproveitando uma bola longa, que ele baixa ela muito bem, faz o gol. E eu só deixei a tela aberta, a segunda tela aberta, porque eu tinha uma betzinha nesse jogo, que era que o Manchester City ganhava, que o Haaland marcava e que saíam mais de 8 tiros de metas, tudo bateu. Aliás, de tudo que eu falei aqui, não bateu a do Real Madrid, né? Que eu falava que o Real Madrid ganhava em um jogo de mais de um gol, terminou 1-1. Então essa não deu certo. De resto, as 3. Porque também no Manchester City eu falei, né? Não façam entradas até ver a escalação. Se tiver escalação, coloquem aí que ganha o Manchester City e que o Haaland marca. Eu sei que a odd disso na KTO era 1.6, 1.65 para criar essa de gol do Haaland mais vitória do Manchester City. É uma boa odd, porque para mim parecia algo mais ou menos óbvio que passaria. E passou. É isso, meu povo. Recado para vocês, antes de mais nada. O Beckler responde, eu tinha falado com vocês que ia fazer ou na quinta ou no sábado, porque o Barcelona joga sexta contra o Mallorca.
Então não faz sentido eu fazer um vídeo de 1 hora e depois fazer mais um vídeo analisando o Barça. Eu vou fazer o Beckler Responde no sábado para vocês. Por quê? Porque dá para falar já do Barcelona-Mallorca, já dá para fazer alguma coisa de Barcelona-Nápoles, então certamente vocês vão mandar perguntas disso. E também para dar um pouco de respiro, porque eu não devo fazer vídeo domingo, então vocês têm aí sábado e domingo para assistir o vídeo do Barcelona e Mallorca, e o Beckler Responde para segunda-feira, Café com Beckler, e terça-feira tem prévia de Champions, terça-feira depois tem vídeo de Barcelona-Nápoles, quarta-feira tem vídeo da partida da Inter contra o Atlético de Madrid, enfim. Se inscreve aqui no canal porque a semana estará cheia de conteúdo aqui para vocês, e eu não quero que vocês percam, e vocês me ajudam muito quando vocês curtem aqui e quando vocês se inscrevem. É isso, meu povo, um beijinho para vocês, um abracinho para vocês, um apertinho de mão para vocês, e até sexta-feira depois de Barcelona e Mallorca. Tchau!